Sim, meus amigos, saiu o 10º episódio da nossa série Livrando-se das Dívidas. E nesse vídeo eu vou mostrar como estão as minhas dívidas e como estão as minhas receitas. E como foi o meu ano de 2024. Vamos pro vídeo? Demorou, mas saiu, galera. Quem acompanha o canal aqui desde sempre vai lembrar das outras séries do Livrando-se das Dívidas, as dívidas que eu tinha e como eu fui liquidando todas elas. Só sobraram duas, olha só. Depois eu vou mostrar na tela aqui quais foram essas duas, quais são essas duas que ainda estão na dívida aí. E como foi o meu ano de 2024 com as minhas receitas, as minhas despesas, o que mudou, né? Além da faculdade de economia que eu estou fazendo, só para falar aqui no canal para vocês. Então, olha só, fiz um slide aqui bem legal. Algumas estratégias que eu usei, tá? E isso tem nos outros vídeos da série e da educação financeira, também uma série aqui no canal, que é reconhecer as entradas e saídas. Parece coisas simples, coisas óbvias, mas que precisam ser ditas e praticadas. E eu creio que você já ouviu isso em muito lugar, no Instagram, YouTube, qualquer outro lugar, que quem ensina educação financeira vai falar para você, ó, você tem que saber o quanto entra e o quanto sai. Tem que praticar, não tem jeito. Tá? As saídas é um pouco mais difícil porque você tem que calcular a média aí. Então, o ideal é você anotar mesmo ou usar aplicativos que têm vínculo com o seu cartão de crédito ou a sua conta bancária. E aí você tem um levantamento do que sai todo mês. O ideal é de fazer o levantamento de 30, 60 e 90 dias. Ou seja, até 3 meses para você ter uma base aí de tudo que está saindo, ou seja, cafezinho, bolacha, pastel, desde as pequenas saídas até as grandes, que é o que a gente já sabe de cabeça, né? Outra estratégia aí, saber a duração dos produtos. Uma coisa que eu faço bastante aqui é saber quanto dura o detergente, sabão em pó, o leite. Eu faço um cálculo, até do gás eu sei quanto dura em média, né? E depois eu vou dar uma dica aqui de produtos e saber a duração do produto, como isso vai ajudar na economia residencial. Outra estratégia, levantar todas as dívidas, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz no canal aqui. Então eu peguei todas as dívidas de dívida pública, que é com o governo, impostos atrasados, e de empresas privadas. As dívidas que eu contraí, sei lá, cheque especial, cartão de crédito que acumulou e virou uma dívida gigantesca, outros tipos de dívidas aí, dinheiro emprestado com familiar, conhecido, até, olha só, a agiotagem que eu bato bastante aqui no vídeo, evitar ao máximo, nunca mesmo pegar dinheiro com agiota para consumo próprio, para alavancar seus negócios, não vai por aí, tá bom? Então, nos primeiros vídeos, volta lá se você não viu os primeiros vídeos, eu fiz o levantamento de tudo, não só o valor da dívida, mas o quanto ela custa, né? Qual que é a dívida mais cara que tem o maior juros? Não necessariamente é a maior dívida, né? Tem dívida aí que 20% ao mês, tem algumas dívidas que chega a 10%. Você sabe a taxa de juros, em que crescimento, né? Qual que é a velocidade de crescimento da sua dívida? É bom saber disso. Eu usei uma estratégia que eu falei no vídeo de pagar a dívida mais cara, que é a que tem maior juros, mas no fim das contas, na prática, eu consegui pagar as menores até a mais alta aí, que era cartão de crédito, e liquidei, também vou mostrar aqui. Outra coisa aqui, ó, cortar gastos desnecessários. Essa é a parte difícil, né? Tem coisas aqui que eu mantenho, né, o streaming. Eu poderia assistir pelo YouTube ou um streaming mais barato, mas mesmo assim eu mantenho alguns gastos desnecessários. Claro que tem outros que dá para cortar fácil, né? Mas tem uns que a gente ainda fica protelando aí, procrastinando. Viu o que você pode cortar aí? Claro que eu tô falando para você que tá com dívida, tá querendo sair da dívida e não encontra alguma saída aí. Calcular os pequenos gastos, tá? Isso tá dentro ali do reconhecer as saídas. E de novo, fazer 30, 60 e 90 dias. Calcular, anotar no papel, se você não gosta de aplicativo.
ou até se você gosta de aplicativo, use os dois, né? Uma dica, porque anotar no papel também ativa a sua memória, dificilmente você vai esquecer e tá lá guardado. E às vezes a gente perde o celular, quebra, é roubado. Então, se bem que o aplicativo tá salvo se você tiver uma conta aí paga, uma conta vinculada, qualquer celular que você baixar vai estar lá os gastos. E identificar a própria inflação, que vai estar nos próximos slides. Isso aqui é interessante. Então fica comigo até o final. Então olha só, eu usei o IPCA aqui para fazer alguns cálculos, tá? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então vou usar o IPCA aqui, que é mais amplo entre as famílias. Tem o INPC, tem o IGPM, mas vamos pelo IPCA aí, porque ele calcula a inflação, aliás, ele calcula os preços de 377 itens de bens e serviços aqui no país. Então, não importa se você mora numa metrópole, uma cidade pequena ou média aqui no Brasil, o IPCA vai ser bem próximo para todo mundo. O IBGE pesquisa os preços dos produtos e serviços em 9 segmentos. Então, são alimentos e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, tá? Transportes e vestuário. É o que todo mundo tem, o que todo mundo precisa. Alguns até negligenciam uns aqui, né? Você pode até imaginar qual seja. Então vamos lá. O que o IPCA vai nos dizer, vai nos ensinar? Então tá, eu peguei o IPCA de 10 anos aqui no Brasil, né? Através do IBGE, peguei outras fontes também. Então, desde 2015 a 2024, 120 meses, esses foram os valores da inflação medida pelo IPCA. Tá? Em 2015 bateu 10,67, o acumulado do ano, em 12 meses. Em 2016 caiu para 6, 2017 caiu mais ainda, foi para 2,95, aí veio subindo em 2018, 2020 também uma leve subida, aí disparou. Em 2021 a gente sabe por quê, né? Já teve aí o acontecimento global. E 2022 deu uma boa queda e agora veio subindo ano após ano nos últimos 2 anos aí. Então por que eu peguei esse IPCA de 10 anos, né? Para a gente ver qual que é a inflação desses 10 anos e qual que é a média. E qual que é a velocidade que o nosso dinheiro desvaloriza, né? E esse valor a gente pode aplicar na hora de a gente precificar alguma coisa, precificar algum serviço que a gente presta, algum produto que a gente vende, ou simplesmente na hora de guardar, investir algum dinheiro que seja acima dessa média inflacionária aí de 10 anos, que vai nos ajudar bastante. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês. Em 10 anos, o nosso dinheiro perdeu poder de compra em quase 60%, 57,78, e uma média desses 10 anos é de 5,78. Então, se a poupança estiver pagando mais que 5,78, não tem problema nenhum deixar o dinheiro na poupança aí. Né? Para usar um exemplo simples, 5,78. Então, a gente pode acrescentar esse valor nos investimentos, nas nossas prestações de serviço, que a gente vai estar sempre acima da inflação, na hora de precificar e na hora de investir, tá? Então, por que eu peguei o IPCA de novo? Porque ele calcula o preço da renda das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, tá? Não usei o INPC porque é entre 1 e 5 salários mínimos, que a inflação é um pouco diferente, é um pouco menor, mas não é tão diferente assim, tá? Então, olha só, se o seu rendimento não bateu 5,78 por mês no ano passado, a inflação corroeu o seu investimento, ou os seus reajustes de preço aí para quem presta serviço, vende produto. Beleza? Então, aqui falando do INPC, que é utilizado para medir a inflação da classe baixa, de 1 a 5 salários mínimos. E aqui no Brasil, galera, isso corresponde a aproximadamente quase 120 milhões de pessoas, né, segundo o IBGE em 2015. Só tem esse dado de 2015, não achei outro. Lembrando que a nossa população nacional hoje já está em 212 milhões e uns quebradinhos, quase 213 milhões. Então, se você ganha até R$ 7.060, que foi os valores do ano passado, você está
dentro dessa estatística aqui do INPC, de 5 salários mínimos, ou seja, você é classe baixa, infelizmente, pelo menos aqui na metrópole, né? Cidade grande, que mora em cidade pequena aí, talvez que ganhe 5 salários mínimos numa cidade pequena, tem uma vida boa. Me diz aí nos comentários se você é de cidade pequena e se está próximo disso, se dá para viver com 1, 2, 3 salários mínimos aí, tá bom? Lembrando que a gente teve um aumento aqui do salário mínimo para 2025, né? Um pouquinho acima da inflação, mas se você usar essas dicas, dá para passar o ano aí sem muito aperto. Então, como é que foi a minha inflação? Eu sugiro que você também faça a sua inflação, tá? Não é só usar a inflação do INPC, IGPM, IPCA, mas calcular o que aumentou na sua vida e no seu consumo diário. Então, o que eu usei aqui para calcular a minha inflação? Restaurante, saúde, serviços, supermercado, transporte, educação e moradia. Então, eu fiz a comparação em 2023 com 2024. Então, vocês podem ver aqui que 2023, que é o verde claro, na maioria das vezes está menor que o 2024, ou seja, inflacionou bem, né? Começando por restaurante. Saúde, eu comecei a gastar esse ano, coisa que eu não gastei o ano passado, olha só. Serviços aumentou um pouquinho mais. Serviços aqui é como se eu pagasse alguma conta pelo cartão de crédito, ou contratar algum tipo de serviço, algum streaming. O meu cartão de crédito considera o Sesc que, né, a gente tem aí nas cidades. Toda vez que eu vou lanchar lá, ele considera como serviço, né? Supermercado aumentou também um pouquinho, não é uma diferença não tão grande. Transporte aumentou bem, infelizmente a minha esposa e eu, a gente já passou por muitos assaltos. Então, a minha esposa hoje pega muito Uber, né, para se deslocar de casa até o ponto mais próximo ou a estação de metrô mais próximo para ir para o trabalho. Então, isso aumentou demais a nossa despesa com transporte, infelizmente. Sem falar também do aumento que teve em 2025, né, aqui na cidade de São Paulo. A passagem que era 4,40 foi para 5. O metrô que era 5 foi para 5,20. Quem trabalha aí CLT não tem problema, porque o reajuste é repassado aí no Vale Transporte de vocês, né? Mas para quem é MEI, vai ter que precificar isso aí. Educação, gastei bem mais o ano passado do que 2023. Como vocês sabem, estou fazendo faculdade de Economia, Ciências Econômicas. E moradia aumentou um pouco, né? Aliás, aumentou bem aqui, em comparação com 23. Vocês podem ver, em comparação com os outros vídeos, o cenário novo aqui. Na verdade, a gente está em outra casa, subiu um pouco de aluguel, mas a gente conseguiu um aluguel abaixo do valor de mercado, uma casa bem maior, né? 20 metros quadrados a mais do que a antiga casa, então tá bem legal. Então essa foi a minha inflação. Mesmo com os índices de inflação medidos pelo IPCA, INPC e IGPM, é importante saber qual foi a sua inflação de produtos e serviços consumidos por sua família. Beleza. Então, isso aqui foi a minha inflação. E agora eu vou colocar mais as taxas extras. E vocês vão entender que taxas são essas. Eu gosto de calcular tudo que sai, tudo que apareceu a mais aí. Então, apareceu despesas extras permanentes, que agora eu vou ter que aumentar a nossa renda aqui. Não tem como diminuir essa despesa. Não tem como. O máximo que dá para fazer é pesquisar em lugares diferentes para ver se tem alguma diferença de preço. Mas eu vou gastar no tempo aí para fazer pesquisas, né? Ou comprar online e ver se tem alguma diferença de preço. Então, olha só, a minha inflação de 2023 para 2024 teve um aumento de 13,92%. Quase 14% aí. Entre consumos de despesas fixas, despesas variáveis, extras e adicionais, tá? São coisas diferentes. Se vocês viram os outros vídeos, eu mostrei a planilha que eu usei, uma planilha legal da B3, né? A nossa bolsa de valores disponibiliza uma planilha bem legal.
Então tem lá as despesas fixas, que é aquela que a gente realmente não pode mexer, as variáveis, as extras e as adicionais. Então olha só para ficar claro para a gente. As despesas fixas, né, segundo a planilha da B3, eles consideram como habitação, transporte, saúde, educação, impostos e outros, ou seja, é aquela que tem o mesmo montante mensal. Não importa o que você faça, a fatura vai estar sempre a mesma, né? Por exemplo, o aluguel vai estar sempre o mesmo dentro do contrato ali. Transporte também. O transporte é a saúde, que é o plano, né? Se bem que tem os reajustes anuais, mas ao longo do ano, 12 meses, vai ser sempre a mesma parcela e o mesmo valor. As variáveis, segundo a planilha, eles vão considerar aquelas que acontecem todos os meses, mas a gente consegue reduzir. Por exemplo, dentro de habitação, a gente pode reduzir na conta de luz, de água, a menos que você pague o mínimo, não tem o que fazer. Cartão de crédito dá para diminuir, telefone celular, gás, mensalidade com TV, internet. Mesmo que é uma mensalidade, ainda assim é variável, porque você pode cortar, mudar de plano, reduzir, não usar naquele mês. Transporte também, metrô, ônibus, não ir, ou ir de carona, ir, sei lá, de bicicleta, dá para aumentar e diminuir. Alimentação, mesma coisa, né? Supermercado, feira e padaria são variáveis. Medicamentos e os cuidados pessoais, cabeleireiro, manicure, esteticista, lavanderia, clube e por aí vai. As despesas extras eles consideram também saúde, manutenção e prevenção e educação, ou seja, aquelas despesas extraordinárias que não acontecem todos os meses. Então, dentro das despesas extras, a gente tem saúde, que aí a gente pode dividir dentro de um padrão aqui com médico, dentista e hospital. Manutenção e prevenção do carro e da casa. E educação seria material escolar, uniforme e tudo que envolve isso. Então, essas são as despesas extras. E tem as despesas adicionais. Pensou que acabou, né? Mas não. Olha só, o que a gente tem de adicional? Você pode pôr aí lazer, viagens, cinema e teatro, restaurantes e bares e compras. Vestuário, roupas, calçados e acessórios e outros, né? No meu outros aqui eu coloquei doações, despesas adicionais que não acontecem todos os meses, que ocorre devido a alguma necessidade ou alguma força maior. Então essa planilha para te ajudar é sempre bom deixar bem descrito tudo que entrou, tudo que saiu, ipsis literis do que é cada valor que sai. Legal, no segundo item a gente tem aqui taxas e tarifas pagas a mais em 2024, ou seja, aquela conta que atrasou, seja de telefone, internet, energia, água ou qualquer outra conta que vem mensal e atrasa e tem a taxa de juros, de mora e outras tarifas aí. Então eu paguei aqui a mais R$ 20,09. Aí você pensa, pô, R$ 20 num ano não é nada, né? Bom, perder dinheiro por bobagem, por bobeira, não é uma coisa legal, nem que seja R$ 20 ou abaixo disso. Perder dinheiro não é legal. Então, eu vou tentar recuperar esses R$ 20 aqui de uma forma passiva, né? Eu vou deixar um valor aplicado aí num CDB e vou tentar recuperar esses R$ 20, nem que seja em um ano, quanto antes melhor, claro, mas recuperar tudo que eu perdi em atrasos aí, só por esporte mesmo, por brincadeira, não tem nenhuma técnica, nenhuma uma coisa diferente. Eu deixar o dinheiro aplicado lá para render esses R$ 20 aí por ano. No item 3, o aumento de receita. Olha só que interessante. Em 2024, a nossa receita aqui de casa teve um aumento, olha só, beirando aí o aumento da inflação nossa, né? 13,98. Ou seja, o nosso gasto aumentou em 13,92 e, coincidentemente, as nossas receitas, os nossos ganhos aumentaram também 13,98, uma pequena margem aí, né, de sobra. Então veio na medida certa tudo que a gente precisava para cobrir esses gastos. Então o que aumentou significativamente nas nossas despesas? Como vocês sabem, a gente tem gato, pelo menos 2, só que apareceu um quando a gente veio mudar para essa casa e ela veio... aliás, engravidou aqui na minha garagem e nasceram 4, infelizmente um morreu. A gente está com 6 gatos, aliás, 5, infelizmente um morreu atropelado, tadinha, mas teve um aumento grande com os gatos, aumento com areia, ração,
remédio para pulga, né, castração, um aumento bem alto aí, não é à toa, porque os pets, as lojas de pets aí estão crescendo bastante, né, tanto as grandes redes quanto nos bairros. Você pode verificar no seu bairro que cresceu bastante departamento de pet aí, que realmente as pessoas estão gastando, estão se preocupando mais, né? E lembra da regra lá da oferta e demanda? Quanto mais gente procura coisas de pet, mais elas vão encarecer. E isso não é o empresário malvadão que quer ganhar em cima de todo mundo, né? Quando aumenta a demanda, necessariamente precisa aumentar os preços, né? Porque ele vai gastar mais com os custos, transporte, aumentar a loja, funcionário para atender. Não é porque o empresário quer lucrar, aproveitar a onda. Claro que tem aquele um ou outro, né, de rede grande ou pequena, que vai aproveitar essa onda e colocar uma margem não tão justa aí para lucrar, né? Mas a gente é esperto, a gente sabe pesquisar preço, a gente sabe procurar em outras lojas físicas ou online, né? Não tem nenhum empresário malvadão que vai pegar a gente, não é? Uma notícia boa para mim aqui foi que eu analisei o meu janeiro de 25 com o meu janeiro de 24 e ele foi levemente melhor aí nas entradas, nas receitas, né? Teve um aumento de 0,85%. Então já começamos o ano bem. Claro que a gente tem que sempre enxugar gastos, ver o que é desnecessário e cortar, trocar alguns produtos por outros, né, dentro da qualidade parecida. Tanto é que a gente percebe o aumento dos preços, né? Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 25, então tem bastante coisa subindo aí. Então o que a gente faz para se proteger? Compra no atacado, coisas essenciais que a gente ganha no longo prazo e ganha um desconto. Como eu coloquei nos tópicos dos slides, olha só, trazendo um exemplo aqui. Então se a gente comprar, aliás, é o que eu faço, tá? Se eu comprar um detergente de 500 ml, eu vou pagar 2,79. Foi no Extra. Se você pesquisar aí no Carrefour, em outro pode ser que esteja um preço menor. Eu sei que no Carrefour está um pouco mais barato. Se eu levar 6 unidades, que é aquele fardo que já vem pronto, né, com 6 frascos de detergente, eu vou pagar 16,74 em 3 litros. Estou levando 3 litros, pagando 16,74. Agora, se eu levar no atacado uma unidade de 5 litros, eu vou pagar R$ 21,90. Se eu levar os mesmos 5 litros, ou seja, 10 frascos, eu vou pagar R$ 27,90. Ou seja, vou gastar R$ 6 a mais. Também não tem uma fórmula aqui, qual que é o coeficiente para levar 5 litros ou mais de qualquer unidade. É só conta. Coloca na calculadora aí. Por isso que eu falo da paciência aí no supermercado. Com paciência, só precisa de uma calculadora. Mesmo que você não goste de matemática, a matemática vai te ajudar nessa hora. Vê lá um frasco, quanto custa ele? É de quantos ml? Se eu levar 6 desse, se eu levar mais, e é só parar no supermercado e ter paciência. Se o seu cônjuge não tem paciência de você ficar calculando, tenta ir sozinho, explica para ele, explica para ela o motivo, porque você precisa calcular, né? Eu gosto de parar e pensar, raciocinar e fazer a conta certinho. Então isso aqui é só no detergente, mas pense em qualquer outro produto aí que dá para levar em grande quantidade, ou já levar um frasco grande de 5, 7 ml, foi o que eu fiz com o detergente, levei de 7 litros, que eu paguei um preço muito melhor. Vou fazer a conta aqui com você. Quando você estiver no mercado, lembra de levar uma calculadora ou o próprio celular. Leva de preferência o que está na lista, né? Então você vai se deparar lá com um produto. Um detergente 279 a 500 ml. Ou seja, eu preciso levar mais um para ter 1 litro. Então, levando 1 litro de detergente, eu estou levando 5,58. E aí, como eu falei, a própria empresa já faz um fardo aqui de 6, né? Então, ou seja, se eu levar vezes 3, eu vou estar pagando R$16,74, então compensa eu levar esse aqui de R$15,90. É só fazer conta. Eu achei aqui um de 7 litros no Mercado Livre, mas eu sei que tem no Roldão, não sei se tem no Aqui, no Atacadão, no Tenda, dá uma olhada aí no Atacadão que você gosta de ir, de 7 litros. Vamos ver se esse preço aqui de R$ 34,52 está legal. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse preço, é o que você vai fazer lá dentro do supermercado. R$ 34,52. Eu vou dividir pela quantidade de litros que ele tem, que é de 7 litros. Então vai sair R$ 4,93. Legal. O preço já está aqui, ó.
4,93 o litro. É isso que você vai fazer lá dentro do supermercado, beleza. Então eu vou estar pagando 4,93 o litro. A gente sabe que não tem detergente de 1 litro, né? Pelo menos eu não achei, é sempre 500 ml. Então o que a gente vai fazer? 4,93 dividido por 2, que eu vou saber a quantidade de 500 ml, ou seja, 2,46. Então qualquer detergente a 2,46 na unidade vale a pena. Vamos ver aqui dentro do Carrefour. A gente tem 2,49, já não vale a pena. Nossa conta é 2,46, ou arredondando, 2,47. Então 2,47 é um bom preço, 2,46 melhor ainda. Acima disso, ó, já não compensa levar a unidade, tá vendo? Isso você pode aplicar para qualquer produto que tenha em grande quantidade ou que tenha no atacarejo, aí levando acima de 3, 4 unidades, dependendo do mercado, ele te dá um desconto aí dentro da unidade. Lembrando de novo que se você comprar em grande quantidade, você se protege da inflação. Lembra do nosso slide da inflação? Quanto que é a inflação que ocorreu em 10 anos? 57,78%, ou seja, a média desses 10 anos, 5,78%, mas fazendo uma conta mais minuciosa, está ali na média anual de 4,42%, é como se fosse 0,15% ao dia, né? Como se o nosso, por exemplo, R$1.000 perdesse o poder de compra de R$ 1,47 por dia. É como se a gente perdesse o poder de compra de R$ 44 por mês, né? Com a inflação corroendo o poder de compra do nosso dinheiro. Então vale super a pena comprar em grandes quantidades, em tamanhos grandes, para se proteger da inflação. E dependendo aí da moradia, da quantidade de pessoas que você tem em casa, vai atender todo mundo e vai sobrar um pouquinho mais, né? Se tiver bastante gente, dá para todo mundo usar com abundância. Se tiver menos gente, vai sobrar bastante e não precisa comprar aí pelas próximas semanas, até meses, como é o caso do meu detergente aqui, que está durando meses. Eu chuto aí pelo menos uns 8 meses de detergente ou mais. Sabão líquido também durando bastante. Então vale super a pena essa dica que eu deixo para você: gastar tempo dentro do supermercado. Paciência, matemática e lógica, raciocínio. Eu faço isso com papel higiênico também. Faço isso com sabonete líquido para o banheiro, para lavar as mãos. Faço isso com areia para gato, ração. Levo sempre em grande quantidade. Então, via de regra se você levar pouco, sempre você vai pagar mais do que se você levasse no atacado ou levasse em grande quantidade. Eu fiz até um stories lá no Instagram dizendo que para você economizar dinheiro, você tem que gastar mais dinheiro. Porque se você olhar um frasco desse, olha só, de 5 litros a R$21, você fala, nossa, 20, esse aqui tá R$2, eu vou pagar 20. Né? Olhando o preço ali na hora, se você deixar a emoção te toma e você não leva. Mas se você usar o racional, usar a lógica e a matemática, você vai ver que levando em grande quantidade, via de regra, você vai economizar mais. Não importa se você vai economizar R$6, como está aqui, economizar R$5, 3 ou 4. Estou falando de um item. Agora imagina todos os itens que você encontra em grande quantidade, ou no atacarejo que ele chama, né? Pelo menos no rodão, se você levar um pacote de arroz, você paga X. Se você levar 6 pacotes de arroz, a unidade sai mais barata, né? Então, é bom levar no atacarejo também, se você puder. Lembrando que você vai gastar um pouco mais agora, mas no longo prazo você vai economizar, né? Essas coisas de grande quantidade dura mais dentro de casa. Gastando mais no presente, você economiza no longo prazo. Beleza? E essas são minhas 2 últimas dívidas, né? Vocês lembram que a minha dívida do PicPay dos cartões eu já zerei tudo. Vocês podem dar uma olhada aqui que eu liquidei tudo. Tá tudo aqui, dividi em 12 vezes, né? Teve um que eu coloquei dentro do meu orçamento quanto que eu podia pagar por mês. Então foi essa a parcela que eu fiz. Ou quanto menos parcela, menos juros eu vou pagar, menos dinheiro eu vou pagar. Então lembra, se você tem uma dívida, faça um orçamento e tenta fazer o mínimo de parcelas possível. Eu vou fazer em 18, 20, 24 vezes. A parcela fica menor, mas no longo prazo você pagou muito mais dinheiro do que a dívida vale. Então toma cuidado com isso, tá? Não vá pelo valor da parcela. Vai quanto dinheiro você vai economizar por ano. Sempre pense anualmente, em 12 meses, quanto você economiza. Legal?
esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês, do 10º episódio do Livrando-se das Dívidas. Estou me livrando das minhas dívidas. A educação financeira está me ajudando muito, estou aplicando isso na minha vida, no meu cotidiano. Não estou deixando de viver, de curtir as outras coisas. Estou guardando dinheiro. Tanto é que eu vou até compartilhar com vocês aqui, mesmo com um pouco de dívida, tendo uma despesa bem apertada dentro das receitas, ainda assim dá para guardar dinheiro. Esses aqui são só os meus investimentos. Então olha só o que a educação financeira me ajudou. Hoje eu tenho uma carteira aí com 5 investimentos bem diversificados, né? O FMP Eletrobras, que também tem vídeo aqui no canal, já estou com 24% aí dos meus investimentos de dinheiro guardado. Ações também 24%. Criptomoeda, estou na casa dos 10% aí. CDB 22%, CDB que é a renda fixa, qualquer conta remunerada aí, ou um CDB próprio do banco. Lembrando que tem os melhores, né? Você já deve ter visto vídeos por aí, ou até aqui dentro do canal o Lucas fala sobre isso. E o FGTS não é um investimento, mas é um dinheiro guardado. Ainda tem a modalidade de saque aniversário, então eu posso pegar esse dinheiro anualmente e aplicar onde eu bem entender, né? Num rendimento que vai até a poupança ganha do FGTS. Então, se eu tirar o dinheiro do FGTS no saque aniversário e colocar na poupança, já está bem melhor do que deixar ele lá parado. Então, hoje, nos meus proventos aqui, o FGTS rende 1/5 do que eu coloco no CDB. Olha só que diferença, né? Quase 80% aí de rendimento mensal. Então, vale super a pena. E olha que o PicPay está pagando 102% do CDI. Hoje, o nosso CDI na casa dos 13, né? Banco Central tendo que levar a taxa de juros. A gente já sabe por quê, já fiz vídeo sobre isso. Tá bom? Dá uma olhada aí no canal. E esse é o episódio para vocês. E volto aqui quando eu liquidar ou zerar as dívidas do PGFN. E assim que eu fizer uma parcela aqui, um pagamento de alguma fatura, pagamento de algum valor do PGFN, eu mostro para vocês aqui onde eu vou entrar no portal e pagar metade ou quem sabe liquidar tudo. Tá bom? É isso. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.